Olá, quarto ano, como estão? Todos bem? Firmes e fortes? Vamos prontos para a nossa aula de ciência? Vamos continuar? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da apostila 2. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos fazer a unidade 8. Conhecer o solo, conhecer a importância do solo. A aula hoje, dia 17, e nós vamos fazer da página 230 até a página 241. Nossa rotina, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar, conhecer o solo, corrigir o experimento da unidade 7, vamos preencher a página 213, responder os quadros e perguntas da página 234, 238 e o anexo 2. Então, prestem atenção, anexo 2 de ciências, nós vamos utilizá-los. Quem quiser já corre lá, arranca o anexo 2 de ciências, o verdinho, tá? Resolver juntos a atividade da página 239 e fazer a tarefa, vocês vão fazer em casa, a tarefa das páginas 240 e 241. As dúvidas, correção das atividades da tarefa, vão mandar para o professor no aplicativo. Vamos lá? Primeiro, como foi seu experimento? Vocês fizeram o experimento dos feijões? A importância da temperatura? E aí? A professora fez. Lembram? Nós colocamos os grãos de feijão no copo 1 e no copo 2. O copo 1 a professora deixou na luz solar, tá? Na temperatura, com o sol batendo, e o copo 2 ficou na geladeira. Será que teve importância? Olha, se eu tirar, esse não tá tão grande, eu acho que porque fez um pouquinho de frio. Mas o feijãozinho que estava, olha, um deles, olha que bonitinho. Ele já está começando a brotar. Percebam que já está saindo um brotinho aqui neles, ó. Olha que bonitinho. Esse ficou um pouco no sol, na iluminação, com a temperatura do sol. Agora, todos os outros que ficaram na geladeira, nenhum. Continuaram do mesmo jeito. Então, a temperatura influencia? Olha lá. Será que a temperatura influenciou? Olha a diferença, até na cor, olha. Olha como que está diferente. Então, respondendo agora, o que aconteceu após uma semana? O pote 1 da geladeira, o pote 1 que estava fora da geladeira, aconteceu a germinação, está brotando. O pote 2 que ficou na geladeira, não teve germinação, eles continuaram da mesma forma. Para concluir, responda, a temperatura influenciou na germinação? Nós estamos vendo que sim, a temperatura influencia. Sim, a temperatura influenciou na germinação. As sementes precisam de uma temperatura ótima para germinar, de acordo com cada espécie. As temperaturas muito abaixo desse valor afetam o desenvolvimento da planta. Certo? Encerramos essa unidade, vamos começar a unidade 8, página 230. Conhecer o solo. Você sabia que algumas vezes as plantas cultivadas não se desenvolvem, ficam amareladas ou morrem, mesmo quando plantadas de acordo com as recomendações de regas, exposição da luz solar e temperatura adequada? Nesse caso, o problema pode estar no tipo de solo utilizado. Aqui nós temos mostrando duas espécies de solo. Por que o solo é tão importante para o desenvolvimento da planta? Vamos ver? A importância do solo. Você sabia que o solo é mais do que apenas o chão que pisamos? Sobre ele são construídas casas, os edifícios, as ruas da cidade onde vivemos,
Além disso, o solo serve também para dar sustentação às florestas, às savanas, que é um tipo de vegetação, e a outros ecossistemas. Ecossistemas é a relação dos seres vivos, abrigando uma grande variedade de vida. Não esqueçam nunca de ler o nosso pequeno dicionário, tá? Savana é um tipo de vegetação rasteira e ecossistema é um conjunto de relações de seres vivos. Aqui nós temos um exemplo onde vários animais se alimentam do capim que cresce no solo das savanas, aquele capim rasteirinho. E aqui nós temos o solo que também servindo como abrigo para várias espécies de animais. Então o solo é muito importante. Serve também para abrigo. No solo, que grande parte dos alimentos é produzida. Lembram da última aula que nós tivemos um agrônomo que mostrou para a gente a nossa região de Barretos, o que é plantado aqui? Olha lá, o solo, o chão, é usado para a prática da agricultura e da pecuária. Agricultura, plantação e pecuária, a criação de animais. Nele quem, pessoal? No solo. Boa parte da água das chuvas entra, formando reservatórios subterrâneos de água. Subterrâneos é que está embaixo da gente. Como lençóis freáticos, que estão mais perto da superfície, e os aquíferos, que estão em áreas mais profundas. Esta água mantém o solo úmido e é usada para irrigação de plantações e é absorvida pelas raízes das plantas. Agora nós vamos acompanhar um videozinho que mostra o ciclo da água. Prestem atenção, é importante, é legal e vocês vão estudar por muito tempo, tá? Preste atenção nesse vídeo. Você sabe de onde vem a água e para onde ela vai? Para responder essas perguntas, é preciso conhecer o ciclo da água. Acompanhe com atenção as explicações a seguir e fique por dentro. Com a ajuda do calor do sol, a água evapora das superfícies dos rios, lagos, oceanos e também pela transpiração dos seres vivos. O vapor de água que vem da evaporação dos rios, lagos e oceanos e também da transpiração das plantas sobe pela atmosfera atingindo alturas onde a temperatura é menor, formando assim as nuvens cheias de gotículas de água. Esse processo é chamado de condensação. As correntes de ar movem as nuvens por todo o planeta. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, ou seja, com muitas gotículas de água, acontecem as chuvas, ou seja, a precipitação. Em climas muito frios, a precipitação cai como neve e gelo, formando as geleiras. A neve pode derreter e escoar na superfície, chegando até os rios e oceanos. Parte do gelo se transforma diretamente em vapor d'água. Já nos lugares que não são tão frios, parte da água que cai da chuva volta diretamente para os oceanos, rios e lagos. Outra parte entra no solo como infiltração, podendo recarregar os aquíferos. Nos aquíferos, a água pode fluir para a superfície, formando nascentes. Ou pode ficar em regiões bem profundas por bastante tempo e depois voltar para os oceanos, onde evapora mais uma vez. Como podemos ver, o ciclo da água é um processo sem fim. Legal, né? Perceberam como o ciclo da água, ele não tem fim? Ele é infinito, está sempre acontecendo, é um ciclo, nunca acaba. Na página 232 tem aí, e a água é necessária para as plantas realizarem a fotossíntese. Olha a nossa última aula. Fotossíntese é onde a planta, com a ajuda da energia solar, ela une
duas substâncias existentes, né, na nossa atmosfera, o gás carbônico que está na atmosfera, mais a água absorvida pela raiz, e ela produz o seu próprio alimento, a glicose. Então, lembram-se da nossa aula passada? Fotossíntese é a produção do próprio alimento. Você entendeu como que o solo é importante para a vida? Agora nós vamos conhecer tipos de solos. Você deve ter notado que existem diferentes tipos de solos. Aquele arenoso das praias, onde a água escoa, passa com facilidade, e os solos argilosos. Os solos argilosos, a água não passa com facilidade. A água não escoa e fica formando lamas. Por isso, antes do preparo de uma horta, é preciso saber que tipo de solo tem as características apropriadas para o crescimento das hortaliças escolhidas. Eu tenho que saber se a planta, se a minha hortaliça, ela gosta de muita água ou de pouca água. Sabe por quê? Solos extremamente duros, por exemplo, torna difícil a penetração das raízes das plantas. Já os solos que encharcam facilmente favorecem o desenvolvimento de doenças nessas plantas. Para conhecer os diferentes tipos de solo, vamos investigar algumas das suas características, como que eles são. Como a cor dos solos, a textura é o que a gente sente, e a composição, como ele é formado, e a permeabilidade, se ele deixa passar ou não a água. Vamos para você, ó cientista. Nessa primeira experiência, nós vamos ver, será que todos os solos têm a mesma cor? E você sabia que a cor dos solos nos fornece as informações sobre ele? Então vamos começar. Olha que a professora já está com a bancada montada. Lá fala 3 bandejas de plástico ou isopor, porque isso aqui é para não fazer sujeira, tá? 3 recipientes, os potinhos transparentes, para a gente ver a tonalidade, cada um com um tipo de amostra de solo diferente. Amostra de jardim, de horta, de terreno baldio, areia de construção, areia de parquinho. As etiquetas para identificar cada um deles e folha de jornal. Olha minhas folhas aqui. Bom, bandeja, a professora vai pegar uma só para não fazer sujeira, né, pessoal? Nós temos aqui alguns potinhos, tá? Percebam que a professora já colocou etiqueta. Etiqueta 1, a etiqueta 2 e a etiqueta, o potinho número 3. Tenho 3 tipos de solos diferentes. Vamos analisar essa cor e já vamos preencher o nosso registro que está na página 234. Primeiro, já identificamos, já forramos a mesa, já identificamos os potes, já tem os solos em cada um deles. Vamos ver essa cor. Primeiro, a amostra 1, potinho número 1. Olha a cor, dá para ver por aqui também. Percebam que ele é bem escuro, quase preto. Já vamos anotar lá, marrom escuro. A nossa amostra 2, esse daqui. Olha que cor é. Dá para ver, né, pessoal? Qualquer coisa a professora vira. Que cor tem nesse potinho? É um amarelo, tá meio amarelado essa terra. E a nossa amostra 3, uma outra terra, já fiz a lambança. Ela é mais avermelhada, é um marrom avermelhado. Então, vimos que existem solos diferentes. Os solos, continuando aqui, apresentam grande variação de cores. Quanto mais escuro, maior a quantidade de matéria orgânica, no caso esse daqui. Matéria orgânica são restos de animais e vegetais. Solos avermelhados estão associados à presença da argila.
E os solos esbranquiçados demonstram presença de carbonato de cálcio. É um produto químico, nós não temos nenhum aqui esbranquiçado. Tá? Nosso dicionário, leiam se tiver alguma dúvida. Continuando, você sabia? O solo apresenta camadas horizontais com cores diferentes. Olhem aqui na imagem, horizontal. Aqui eu tenho uma camada, embaixo dela clareia, e embaixo está mais clarinho. Quanto mais a gente vai furando o solo, quanto mais profundo, a gente vai percebendo essas diferenças. Primeiro cientista a estudar as diferenças de cores das camadas do solo foi um cientista russo, em 1877. Então, a cor do solo está relacionada ao clima e à vegetação do local, entre outros fatores. Vamos para a próxima experiência. Você já pensou do que o solo é feito? Ou seja, qual é a sua composição, do que ele é formado? Qual a sua textura? Nesse experimento, nós vamos descobrir a textura, como a gente sente, a composição de alguns tipos de solo. Vamos usar as mesmas amostras do experimento anterior, tá? Nossas folhas de jornal, minha bandeja já está aqui. A lupa não vai ser essencial, tá? Vai dar para ver certinho. Um borrifador de água para a gente molhar e 2 peneiras. A professora está aqui, olha lá, meus 3 potes, as peneiras e vamos começar a experiência. Essa experiência nós já vamos anotar no anexo 2. Então já vai lá no final da apostila, arranca o anexo 2 de ciências, o verdinho, para nós já anotarmos o que vai acontecer. Nós vamos começar pela amostra 1, tá? Essa amostra número 1. Primeira coisa, nós vamos ver a textura de cada uma. Pegando, essa terra, ela é macia, ela é fofa, tá? Essa terra aqui, a professora tirou de um jardim, tá, pessoal? Lembra? Quanto mais mistura restos de vegetais e animais, ela é fofa, ela é gostosa da gente trabalhar. Então, nós já vamos aqui e preencher. A amostra 1, analisando, ela é macia, ela é gostosa. Vou pegar a minha amostra 2, a mesma amostra, essa amarelada. Se eu pegar essa aqui, ela é áspera. Se vocês tiverem oportunidade, isso daqui é aquela areia de construção, vocês pegam, faz até barulhinho na mão, tá? Ela é áspera, preenchendo, áspera. E a última, a amostra 3, aquela mais avermelhada, ela é dura, ó, percebam, ela nem desmancha direito na mão da professora, ó. Então, ela é dura. Agora, para ver a composição, eu vou usar a peneira, tá? Vou pegar a amostra 1, pouquinho dessa amostra 1, e vou passar numa peneira larga, tá? O que será que vai passar dela? Vou colocar aqui, já vou pôr a peneirinha mais fininha embaixo, vamos separar aqui, e vou passar. Olha, a amostra 1. Já vou analisar aqui, ó, o que sobrou aqui? Aqui tá sobrando, olha, a gente percebe até uns galinhos, umas pedrinhas. E se eu fizer na peneirinha 2, sobra, olha lá, são restos. Tem galho aqui no meio. Então, já vamos preencher na composição da 1. Presença de restos de vegetais. Vou fazer a mesma coisa com a minha amostra 2. Vou passar primeiro na peneira grande. Tiro o resto, passa na peneira grande. Olha, passou tudo. Sobrou umas pedrinhas aqui dentro. Ó, vou pôr aqui, sobrou umas pedrinhas. Se eu passar aqui na peneirinha, ela vai tudo, só as pedrinhas que sobram também.
preenchendo, presença de pedrinhas. E por fim eu vou na nossa amostra 3. A amostra 3, olha lá, ela é mais dura. Se eu for passar aqui, ó, ela fica até difícil para passar na peneira, ó, pessoal. Passo na peneira pequena também, vou até jogar aqui. O que vai sobrar aqui? Olha, quase não passa, de tão dura que é essa terra. Tirar a parte mais grossa. Olha aqui que vocês estão vendo. Tem um resto de areia, umas pedrinhas, tá? Olha aqui. Essa areia, essa terra, experiência 3, com a argila, isso daqui é em lugar que tem muita água, tá? Essa aqui a professora encontrou lá na região dos lagos. Continuando, na página 236, nossos experimentos anteriores, esse que nós acabamos de fazer. Você verificou que os solos são diferentes quanto às suas características e por meio delas podemos classificá-las em 3 tipos. Nós vimos o arenoso, é esse aqui, 2. A cor amarela, sensação de aspereza, formado por grãos maiores. Depois nós temos o solo argiloso, é esse, marrom. Não, desculpa pessoal, o argiloso é a avermelhada, certo? Essa avermelhada, esse marrom vermelho, sensação de dureza. Ele é duro, foi difícil de passar, pegajoso. E pode ser facilmente moldado. Ele é formado por grãos de tamanho menor. E por fim, esse mais escurão aqui, é o solo umífero. Ele é escuro, quase preto. A sensação de maciez, quando molhado, pode ser moldado com as mãos. Ele é formado por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica. Isso foi o que nós vimos na experiência. Próxima experiência, você é o cientista 3. Eu vou precisar 3 garrafas PETs. A professora já pegou a garrafa, já cortou, tá? A parte de cima dela eu estou virando para fazer um funil e vou usar filtro de papel para a gente escoar. Nós vamos ter 3 garrafas PETs. Ó, também a professora pôs etiqueta nas 3 garrafas e nós vamos ver como que vai passar esse experimento. Na garrafa 1, o experimento 1, aquela terra escura, vou colocar aqui um pouquinho dela. A amostra 2, na garrafa 2. E na garrafa 3, a amostra 3. Perceba que a professora já fez umas marcações aqui do lado, que é quantidade de água, tá? O quanto vai passar de líquido. Vou pegar a mesma quantidade, olha lá, eu tenho, tá marcado aqui, 300 ml de água. E eu vou colocar em cada um a mesma quantidade de água. E nós vamos analisar quanto que vai passar em cada solo, tá? Então, eu estou colocando 300 ml, olha que já começa a cair a água lá embaixo. Vou pôr no copo 2. Todos têm a mesma quantidade de água e a terra passando. E, por fim, a vasilha 3, aquela terra mais dura. Olha lá, tá passando a água. E aí nós vamos preencher a nossa ficha, que está na página 238. E aí, amostra do solo. Nós temos o argiloso, que é esse aqui. Nós temos o arenoso, que é esse número 2, e nós temos o umífero.
vai acontecer? Depois que escoaram, vamos lá no slide, na página 238, para nós preenchermos o que aconteceu. Primeiro, o solo argiloso. O solo argiloso é o número 3. Esse daqui, ele passou menos da metade. Olha a marcação que a professora já tinha feito. Ele passou mais ou menos 220 ml. E aí, o que vocês acham? Ele é pouco permeável, quer dizer, deixa passar pouca água? Ele é permeável ou ele é muito permeável? É o que menos passou, não foi? Então, ele é pouco permeável. Já vou tirar o solo argiloso. Vou pegar o arenoso, agora é a areia, a número 2. Esse foi o que mais passou. Passou mais da metade da marcação da professora. Então, ele passou mais ou menos, aproximado, uns 270, 260. O que ele é? Pouco permeável, permeável ou muito? A gente vê que ele é muito permeável, ele deixa passar bastante água. E, por fim, o nosso solo mífero, aquele que tem restos orgânicos, número 1. Ele deixou passar praticamente na metade, 240 mais ou menos. Pouco permeável? Permeável ou muito? Ele é na média, ele é permeável. Concluímos? Agora responda. Que solo passa maior quantidade de água? Qual desses solos passou mais? O arenoso, não é? Olha a tabelinha. Que solo deixa passar a água com maior velocidade? Qual passou mais rápido? Lembra que ficou o mesmo tempo. O arenoso. E qual solo retém a maior quantidade, segura mais água? O argiloso. Um solo bom para o plantio de hortaliça deve ser fofo e poroso e que permita a penetração da água, do ar e das raízes. Então, o poroso é que apresenta espaço entre os grãos para a água passar. A seguir na página, continuando 238 e continuando na 239, a permeabilidade do solo permite a formação de lençóis freáticos e de aquíferos. Para saber mais, leia o texto a seguir. Vocês vão ler porque aqui tem informações importantes. Então, vocês leiam em casa. Página 239, atividade. Como a água que cai do alto da montanha chega no subsolo? Lembra do vídeo que nós assistimos do ciclo da água? Então vamos responder. Vamos fazer juntos? A água que cai no alto da montanha chega ao subsolo, pois o solo permeável, o solo deixa passar água, permite que a água vá percorrendo seus espaços vazios até chegar a uma camada impermeável de rochas, onde se acumulará, formando uma reserva de água subterrânea. Certo? É o ciclo da água. Número 2. Qual a importância da água subterrânea? A água subterrânea é importante porque ela abastece parte da população, é a água que chega nas nossas casas, atendendo às suas necessidades diárias de consumo. A outra parte da água não utilizada servirá como reserva para necessidades futuras. Hora da tarefa na página 240. Número 1. Escreva por que o solo é importante para os seres vivos. Escrevam no caderno. Número 2. Responda por que os solos apresentam cores diferentes. Por que tem cores diferentes? Nós falamos nessa aula. Tem na apostila também. E quais são essas cores? Escreva no caderno. Número 3. Número 3 está dando as orientações do alface. O que ele precisa para ele ser bem produzido, para ele germinar, ficar bonito. De acordo com as informações que vocês vão ler, que está aqui no exercício 3.
indica qual solo é o melhor para o cultivo do alface. As informações estão aqui. Leiam e pensa qual desses solos vai ser melhor para ele. Número 4, na página 240. Relacione os tipos de solo às suas características, como eles são. O que é relacionar? Relacionar é marcar a letra na característica. Exemplo, nasce primeiro aqui. Não vou fazer não, tá? Vamos só conversar. Solo escuro e rico em matéria orgânica, nós estudamos. Qual que é desses daqui de cima, qual que é escuro e rico em matéria orgânica? Ah, professora, é o solo umífero, acertou, né? Vai lá e marca a letra C. E aí vocês vão pensar nesses outros dois, tá? Marcar a letra que indica o solo de cada característica. Número 5. Assinale a alternativa correta classificando o tipo de solo, considerando as características descritas na imagem a seguir. Nesse exercício 5, várias imagens e falando que tipo que é o solo desta imagem. Vocês vão marcar qual é esse solo. Facinho, tá? Então, letra A, letra B, letra C. Marquem que tipo de solo representa cada figura. Nossa aula termina por aqui. Hoje nós fizemos bastante coisa. Conhecemos os solos, corrigimos o experimento da unidade 7 lá na página 213, respondemos aos quadros e perguntas da página 234, 238 e o anexo 2. Já está preenchido. Resolvemos juntos as atividades da página 239. Agora vocês vão fazer a tarefa, a página 240 e 241. As dúvidas, correção das atividades, correção da tarefa, manda para o professor no aplicativo. Não esqueça, capricha na foto, tá? E vamos junto, vamos firmes. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.